Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar todo o conteúdo de literatura que você tem que dominar para a prova do Enem em 30 minutos, ou em 40 minutos, ou em 50 minutos. Depende da minha capacidade de sintetizar tudo aquilo que é de mais importante para a sua prova de linguagens na disciplina de literatura para o Enem. Nós vamos dividir a nossa aula de maneira didática em 3 momentos. Vamos primeiramente falar dos conceitos introdutórios e sobre gêneros literários. Depois falaremos sobre cada uma das escolas literárias brasileiras e iremos fechar a nossa aula falando sobre vanguardas europeias, para que assim você tenha todo o conteúdo completo de literatura muito bem consolidado para acertar todas as questões desse assunto no Enem. Eu quero deixar um recado também para que logo agora você já pegue um caderno, pegue uma caneta e vá anotando tópico por tópico em cada uma das informações pelas quais a gente vai passar no decorrer dessa nossa aula. Isso é muito importante porque você vai ver que eu vou te entregar um grande volume de informações e para que essas informações sejam úteis no dia da prova, você precisa anotar isso para depois fazer uma revisão completa desse conteúdo e garantir que você vai estar realmente dominando toda essa matéria para a sua prova do Enem. É muito importante que à medida que a gente for transitando de tópico, você vai sempre anotando tudo aquilo que eu vou te falando aqui, porque tudo que eu pontuar aqui vai ter algum grau de importância para você acertar as questões. Dito isso, vamos começar então com a primeira etapa da nossa aula para que possamos falar sobre arte, literatura e gêneros literários. Primeiramente, o que é a arte? A arte nada mais é do que uma representação da realidade. Pode ser uma representação da realidade de maneira objetiva ou até mesmo de maneira subjetiva. Normalmente, essa representação da realidade perpassa a visão de quem está escrevendo aquilo dentro de um determinado contexto. Você vai notar, inclusive, que cada obra literária está associada a um certo contexto de produção. As ideias e os pensamentos dominantes da sociedade interferem na maneira como cada uma das produções artísticas são construídas. Além de um contexto, essa representação da realidade é organizada em torno de um arranjo. Então, numa construção de uma pintura, você possui determinadas técnicas que são empregadas para a finalização daquela obra de arte. Na construção de um poema, existem recursos linguísticos, como figuras de linguagem e outros mecanismos expressivos, para que aquela mensagem possa ser transmitida da maneira adequada. E nesse sentido, a literatura é como se fosse a manifestação da arte sob a forma escrita. Você pode ter arte na representação de uma pintura, mas você também pode ter arte sendo representada por meio de um texto em prosa, por meio de um poema, que seriam em que as principais ferramentas de manifestação da literatura. Quando a gente pensa em gêneros literários, nós estamos pensando em maneiras pelas quais você pode expressar um conhecimento artístico. Existem várias divisões para isso, mas a principal divisão que vale a pena você guardar para o Enem é a divisão proposta por Aristóteles. Aristóteles fala que existem 3 principais gêneros literários. O primeiro gênero é o gênero conhecido como épico ou narrativo. Esse gênero literário é marcado pela presença de um enredo, de uma história a ser contada, normalmente associado a uma verossimilhança, ou seja, essa história contém fatos que são compatíveis com o que poderia acontecer na realidade. Você terá personagens, você terá um tempo em que essa história vai se desenvolver, um espaço no qual a história se desenvolve e um narrador. O narrador pode ser de primeira pessoa ou pode ser de terceira pessoa. Narradores de terceira pessoa são aqueles que podem ser ainda observadores, quando eles estão ali vivenciando a cena retratada, ou oniscientes, são aqueles narradores que conhecem tudo sobre os pensamentos, sensações e tudo aquilo que acontece dentro da nossa narrativa. Um outro gênero literário, diferente do épico ou narrativo, é o gênero lírico. No gênero lírico, você vai ter aqui a grande ferramenta desses artistas, que são os poemas. No gênero lírico, a subjetividade é predominante, ou seja, agora o foco está no sentimentalismo, nas emoções, nos pensamentos de quem está construindo aquele poema. Existe a figura do eu lírico. Quem é o eu lírico? Essa palavrinha aqui, inclusive, vai aparecer na sua prova do Enem. É quem está escrevendo aquele poema, é quem fala no poema, é a voz de quem está falando dentro daquela nossa obra artística. A musicalidade também é uma característica muito presente nos textos do gênero lírico, normalmente utilizando recursos de linguagem que geram uma sonoridade para o nosso texto. É importante até pontuar que autor é diferente de eu lírico. Eventualmente você tem um autor do texto, mas o eu lírico, quem esse autor está representando na construção do poema, é um outro personagem, alguém fictício que pode ter sido construído por esse nosso autor. E por fim, temos o terceiro gênero literário, que é o gênero conhecido como dramático. É aquele que vai representar encenações teatrais. No gênero dramático, você não tem narrador, até porque quando você assiste a uma peça de teatro, não é necessário que alguém fique narrando a cena, você mesmo consegue observar a cena acontecendo. Você vai ter vários discursos diretos, que são aquelas falas dos personagens que vêm entre aspas, e você também pode ter a presença de rúbricas, que são como se fossem observações para que na leitura do texto dramático você consiga entender melhor o que é que está acontecendo ali. Existe até um outro gênero literário que não se enquadra nessa divisão tradicional proposta por Aristóteles, que é o gênero ensaístico, que representa
textos não ficcionais, ou seja, que representam coisas que aconteceram na realidade, porém empregando características literárias, dando ali um ar estético para aquele texto. Esse gênero ensaístico não é tão importante assim para a sua prova. O mais importante são esses 3 gêneros literários que eu inicialmente pontuei para você. Agora, nós vamos falar sobre as escolas literárias brasileiras. Vamos entrar no estudo da literatura brasileira em si. Essa é a parte mais importante da aula. É aqui que você tem que direcionar a maior parte da sua atenção para que você possa acertar todas as questões de literatura do Enem. Antes de tudo, entenda, o que é uma escola literária? Basicamente, quando a literatura surgiu no Brasil, ali por volta de 1500, você tem o desenvolvimento de correntes de pensamento que vão influenciar a produção dessa literatura em cada devido momento. Então, num determinado instante, certas ideias, certos pensamentos vigentes na sociedade vão fazer com que as obras de arte carreguem determinadas características. E é muito importante que para cada uma das escolas literárias do Brasil, você conheça quais são essas características, porque no momento que você estiver realizando a sua questão, você consegue entender a presença dessas características no texto para acertar a questão mais facilmente. E uma outra coisa muito importante que você tem que dominar sobre cada escola literária é quem são os principais autores associados a essa escola literária brasileira. Então vamos fazer um combinado assim. Eu vou listar para você cada uma das escolas literárias do Brasil em sequência cronológica, dando para você, em primeiro lugar, as características dessa escola literária e, em segundo lugar, quem são os principais autores dessa escola literária. E você vai guardar essas 2 grandes informações para a sua prova. Porque aí quando cair uma questão de escola literária brasileira no Brasil não, no Enem, você já vai saber, poxa, esse texto é desse autor específico. Esse autor específico é vinculado a essa escola literária. E essa escola literária está associada a essas características. E aí, conhecendo as características daquela escola literária, você consegue entender melhor o texto e consegue até acertar a questão muito mais facilmente. A primeira escola literária que surge no Brasil é a escola literária do quientismo. Existe até ali uma divergência sobre a ideia de o quientismo ser ou não uma escola literária de fato. Ele surge ali por volta do século XVI, quando você tem o início da colonização do Brasil. Aqui nós teremos 2 grandes campos dentro dessa escola literária: a literatura de informação e a literatura jesuítica. A literatura de informação tem o interesse de transmitir informações objetivas sobre a terra recém-descoberta, sobre aquele território que viria a constituir o Brasil alguns anos depois. Aqui nós temos basicamente uma despreocupação estética. Você percebe que as literaturas, as obras literárias do quientismo, da literatura de informação, não têm um caráter estético muito rebuscado. É um texto um pouco mais objetivo que tem basicamente o papel de informar, informar lá para o rei de Portugal quais são as características desse território que tinha acabado de ser descoberto. Aqui você também percebe, muitas vezes, um olhar de espanto, um olhar de grandiosidade para a natureza brasileira, que era vista como sendo magnífica aos olhos dos europeus. Também temos a retratação dos indígenas, muitas vezes como sendo figuras estranhas, figuras que não têm uma identificação cultural com os europeus. E você também percebe esse caráter documental estando presente nessas obras do quientismo como um todo. A ideia de uma obra que tem basicamente o papel de documentar aquelas terras recém-descobertas. Eventualmente, os interesses mercantis, os interesses de Portugal, também se manifestavam nessas obras. Obras que retratam a presença ou não de minerais preciosos no Brasil, a presença ou não de determinadas riquezas naturais que poderiam levar ao enriquecimento da coroa portuguesa. O grande representante da nossa literatura de informação é o Pero Vaz de Caminha, que é grande responsável por ter aquela carta conhecida, por ter sido um dos primeiros documentos a manifestar descrições sobre o território do Brasil. A outra vertente do quientismo, a literatura jesuítica, é feita basicamente pelos padres, e o papel da literatura jesuítica é transmitir uma mensagem de catequese dos indígenas, uma mensagem de defesa do ideal cristão, do ideal da igreja dentro daqueles nativos que viviam até então no território brasileiro. Nesse sentido, o grande autor dessa literatura jesuítica vai ser o padre José de Anchieta. Ele que vai ser o grande responsável por desenvolver essa literatura que, inclusive, carregava uma certa preocupação estética em algumas obras construídas, diferente do que acontecia na literatura de informação. Apenas por viés de curiosidade, é legal você saber também que um outro nome ligado à literatura de informação é o Américo Vespúcio, mas o principal aqui seria, de fato, Pero Vaz de Caminha, via de regra. Depois do quientismo, nós entramos na segunda escola literária brasileira, que é a escola literária do Barroco. Barroco, também chamado de seiscentismo, é uma escola literária vinculada ao século XVI e à parte do século XVII. Aqui, o grande ponto-chave é o conflito ideológico entre materialismo e espiritualismo. Aquele homem que se vê dividido entre ter que aproveitar os prazeres mundanos da vida, porque a vida é efêmera, a vida passa rápido, e de outro lado, ter que abandonar esses prazeres mundanos, esses prazeres da vida material, para buscar a salvação
no reino dos céus, para buscar ali a salvação com Deus no dia do juízo final. A ideia de uma dualidade ou de uma dicotomia de oposição entre esses dois campos é muito presente nas obras barrocas como um todo. Existem até a utilização de 4 principais figuras de linguagem que você deve guardar. A primeira delas é a antítese, que diz respeito à oposição entre palavras. Temos também o paradoxo, que é a oposição entre ideias. Existe a hipérbole, que é o exagero exacerbado acerca de uma determinada informação. E há também o hipérbato, que é a inversão da ordem direta da frase. Isso tudo refletindo essa confusão que passava na mente do homem barroco entre estar dividido entre essas duas grandes presenças na sua vida, a busca por Deus ou o processo de você aproveitar a vida material e acabar se afastando de Deus. Nesse sentido, nós também temos a ornamentação exagerada sendo uma característica das obras barrocas e podemos citar também essa oposição entre o teocentrismo, com a ideia de Deus no centro de tudo, e o antropocentrismo, com a ideia do homem no centro de tudo. Essa oposição entre teocentrismo e antropocentrismo vai fazer com que o homem, inclusive, passe a ter uma visão um pouco pessimista acerca da realidade. E é aquele homem que começa a enxergar a realidade como sendo efêmera e que, por isso, ele acaba entrando nesse conflito de ter que aproveitar a vida ou não, né? De ter que buscar, nesse caso, a salvação em Deus. É muito importante pontuar também que, no Barroco, existem 2 principais conceitos desenvolvidos pelos autores. O primeiro é o conceito de cultismo ou gongorismo. O segundo é o conceptismo ou quevedismo. O gongorismo é basicamente um jogo de palavras em que, por meio de uma linguagem rebuscada, que você vai encontrar nas obras barrocas, você estabelece uma forma textual que é esteticamente agradável. Enquanto que o conceptismo ou quevedismo é um jogo de ideias, um jogo de raciocínios que, por meio desse racionalismo, busca convencer o leitor de algo. Dentro dos principais autores barrocos, nós podemos citar, em primeiro lugar, Bento Teixeira, que é autor da obra Prosopopeia, que marca o início do barroco no Brasil. Também temos Gregório de Matos, que é conhecido como Boca do Inferno, porque ele foi muito responsável por, aqui nesse contexto, ter desenvolvido uma poesia satírica que criticava os abusos da coroa portuguesa, os abusos de Portugal dentro do Brasil, lembrando que o barroco se desenvolveu ali no contexto da produção canavieira no Brasil, pegando também uma pequena etapa já do ciclo do ouro no país. Ele também teve, o Gregório de Matos, uma poesia lírica, uma poesia religiosa e uma poesia erótica que faziam parte da sua construção. Temos um outro indivíduo conhecido como Aleijadinho. O Aleijadinho não escreveu nada, mas ele esteve associado ao barroco por meio da arquitetura. Ele foi responsável por estruturar uma série de esculturas que existem no território brasileiro até os dias de hoje, criando uma arquitetura que gerou um caráter identitário, tendo ali uma aproximação com alguns valores populares. E também temos Manuel Botelho de Oliveira, como sendo os grandes representantes do barroco no Brasil em si. Após o barroco, nós entramos na nossa terceira escola literária brasileira, que é a escola do arcadismo, também conhecido como setecentismo. Aqui, nós temos uma escola ligada ao século XVII, pegando também uma pequena porção do século XVIII. No arcadismo, nós já temos uma linguagem mais simples, diferente daquela linguagem rebuscada, ornamentada, típica do barroco. Além disso, existe uma valorização da cultura greco-romana, uma valorização excessiva da própria ideia da razão, distanciando-se um pouco do fator religioso que existia até então no barroco. É também evidente a presença do bucolismo ou do pastoralismo nas obras árcades como um todo. O que significa isso? Significa que o homem árcade, ele valoriza a vida no campo. Ele é um indivíduo que é afeito à vida mais simples, a uma vida distante das cidades. Tanto que muitos autores árcades, eventualmente, utilizavam-se de uma espécie de fingimento poético para representar esse desejo. Às vezes o autor ele não queria viver no campo, mas ele expressava isso por meio da sua obra de arte, na tentativa de se adequar a esse viés estético muito presente. A utilização de pseudônimos era muito comum aqui nesse momento. O que são pseudônimos? É quando um determinado autor cria uma obra de arte utilizando o nome de um autor fictício. Então, eu, Vinícius Oliveira, crio uma obra de arte e aí eu coloco que o autor dessa obra de arte é o Vinícius Fernandes. O Vinícius Fernandes não existe, mas aqui eu criei um pseudônimo para poder construir aquela obra de arte propriamente dita. Também temos alguns lemas árcades que você deve conhecer dentro do arcadismo. O primeiro deles é a ideia do carpe diem, a ideia de você aproveitar a vida porque a vida é breve. Também temos um segundo lema, que é o lema fugere urbem, a ideia de fuga das cidades. Existe o lema conhecido como locus amoenos, a ideia de você buscar um lugar calmo, um lugar tranquilo para se viver. Existe o lema inutilia truncati, que é a ideia de você cortar tudo aquilo que é inútil da sua vida, e aurea mediocritas, que propõe a ideia de você ter um desvínculo em relação à vida material.
A obra Árcade se desenvolve no contexto da extração do ouro no Brasil e, inclusive, associada ao contexto da Inconfidência Mineira, que foi um grande movimento independente que foi estabelecido dentro do Brasil. Quando você pensa nos autores Árcades, o primeiro deles é o Cláudio Manuel da Costa, autor de obras poéticas que marca o início do arcadismo no Brasil. Inclusive, ele é conhecido por ser um autor de transição, já que a sua obra contém alguns traços da poesia barroca dentro da composição. Temos também Tomás Antônio Gonzaga, autor da obra Marília de Dirceu. Nessa obra, inclusive, o Tomás Antônio Gonzaga retrata esse amor pela figura amada na presença de um ambiente ligado ao campo. Ele é um indivíduo que se apresenta como um pastor e que morre de amor pela Marília, que seria aqui nesse caso o grande foco desse seu sentimentalismo. Também temos, por parte de Tomás Antônio Gonzaga, uma obra chamada Cartas Chilenas, que é uma obra em que, desenvolvendo uma poesia satírica, ele faz uma crítica ao governador do Brasil na época. Também temos alguns poemas épicos ligados à produção Árcade no Brasil, como no caso da obra O Uruguai, de Basílio da Gama, e na obra O Caramuru, de Santa Rita Durão. Depois que a gente passa pelo período do arcadismo, entra uma escola literária essencialmente importante para a sua prova do Enem, que é o romantismo. O romantismo está ligado ao século XVIII, pegando também uma pequena parcela do século XIX. O contexto de emergência do romantismo é o contexto de independência do Brasil, quando o Brasil conquistou a sua independência em relação a Portugal. Nós dividimos o romantismo de maneira didática em 3 grandes vertentes. Existe a vertente da prosa, a vertente do teatro e a vertente da poesia. No teatro, o grande nome de destaque que você tem que guardar é Martins Pena. Agora, pensando na poesia romântica, nós vamos dividir a poesia em 3 fases. A primeira fase da poesia do romantismo é conhecida como fase nacionalista ou indianista. Aqui existe uma exaltação da natureza do Brasil e uma exaltação da figura do indígena, que é visto como o grande herói nacional. Você também percebe dentro dessas obras da primeira fase da poesia romântica uma espécie de oposição ao colonizador, uma oposição à figura do europeu, como uma forma de você manifestar esse nacionalismo dentro da cultura brasileira. Também é presente uma certa liberdade formal, ou seja, não existe uma preocupação muito grande com relação a você seguir os preceitos da norma culta da língua portuguesa. O sentimentalismo também acaba sendo muito marcante dentro dessas obras da primeira fase como um todo e, via de regra, você também percebe essa produção que sempre busca exaltar a figura do indígena, a figura dessa exaltação dessa nação brasileira que estava surgindo aqui nesse momento. A religiosidade também pode se verificar em algumas obras que pegam essa estrutura da primeira fase da poesia romântica. Quais são os principais nomes da primeira fase da poesia romântica? Temos Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, marcando o início do romantismo no campo da poesia no Brasil. E também é autor da obra Confederação dos Tamoios, uma obra que reflete um poema épico retratando a questão dos indígenas dentro da nação. O outro grande autor do romantismo dessa primeira fase é o Gonçalves Dias, que é basicamente responsável por ter criado a obra que ficou conhecida como Canção do Exílio. E, inclusive, a produção de Gonçalves Dias é dividida, de um lado, por uma produção com uma pegada mais indianista, retratando a figura do indígena, e de outro lado, com a presença do amor platônico, daquele amor não correspondido. A segunda fase da poesia romântica é conhecida como Mal do Século ou geração ultrarromântica, geração pessimista. É uma geração em que a produção romântica vai estar pautada por um pessimismo, por uma visão negativa acerca da realidade. Você vai ter a figura daquele homem que passa por um sofrimento amoroso e que ao mesmo tempo faz uma idealização excessiva da mulher, mas que não tem o seu amor sendo correspondido. Inclusive, isso vai fazer com que esses autores da segunda poesia romântica adotem muitas vezes um estilo de vida boêmio, ou vai fazer com que eles defendam esse estilo de vida boêmio, esse estilo marcado por uma ausência de regras de vivência, marcado por você fazer o que você quer fazer, porque a vida é curta, porque você vai morrer, porque tudo é ruim. Isso demarca inclusive uma influência que Lord Byron teve na construção da segunda poesia romântica, na construção da segunda fase da poesia romântica dentro do Brasil. Entre os autores da segunda fase da poesia romântica, temos, em primeiro lugar, Casimiro de Abreu e, em segundo lugar, Álvares de Azevedo. Agora, a terceira fase da poesia romântica é conhecida como geração condoreira, é a geração do condoreirismo. Esse nome remete à ave condor, que indica a ideia de liberdade. E isso tem relação com essa terceira fase porque aqui o ponto central é o engajamento sociopolítico. Você vai ter autores que vão defender a causa da abolição da escravidão e, em alguns casos, que vão até ter uma certa associação com o republicanismo, com a defesa da proclamação da República no Brasil. Os principais representantes da terceira fase são Souza Andrade e Castro Alves. Castro Alves, que inclusive é conhecido como poeta dos escravos, porque desenvolveu uma poesia que muitas vezes retratava a questão da abolição da escravatura dentro do país.
Por outro lado, falando agora da prosa romântica, já que a gente já falou sobre o teatro e sobre a poesia, nós temos uma produção de romances que muitas vezes eram publicados na forma de folhetins. Como que funciona essa ideia de folhetins? Basicamente, você tinha ali a obra do romance sendo escrita e sendo publicada capítulo por capítulo, na forma de folhetins, nos jornais. E aí o público leitor da época ia então conferindo todo esse conteúdo. A produção propriamente dita desses romances seguia várias vertentes. Nós tínhamos romances urbanos, romances regionalistas, romances indianistas e até mesmo alguns romances de vertente histórica. Portanto, a produção era bem diversa e englobava quase que todas as vertentes que a gente já encontrava lá na poesia romântica. Aqui você vai ter a presença de personagens muitas vezes idealizados, personagens maniqueístas, que são aqueles personagens que têm uma certa estereotipação na maneira de agir. É aquele personagem inocente que, de maneira geral, tem um padrão de conduta. Aquele personagem que, eventualmente, tem más intenções, agindo sempre de um modo pré-definido. Então, essa ideia, né, de um maniqueísmo, dessa padronização do comportamento, às vezes até uma oposição de um personagem bom, um personagem mau, sendo muito bem manifestada. Principais autores da prosa romântica no Brasil. O principal deles, o mais importante, é o José de Alencar, que é autor de uma série de obras, como Iracema, que é uma obra indianista que reflete os valores românticos aqui nesse momento. Também temos outros autores, como o Manuel Antônio de Almeida, que é autor da obra Memórias de um Sargento de Milícias, é uma obra que retrata o contexto pós-independência do Brasil, com um tom cômico, com um tom satírico, meio que criticando o excesso de idealizações. Na prosa romântica também temos alguns outros autores que não são tão importantes quanto o José de Alencar e o Manuel Antônio de Almeida, mas que eventualmente vale a pena você guardar. Bernardo Guimarães, autor inclusive da obra Escrava Isaura, Visconde de Itaúnaí, Franklin Távora e temos até mesmo um conhecido como Joaquim Manuel de Macedo. São autores que eventualmente podem aparecer na sua prova. Depois que a gente finaliza o romantismo, entramos na escola literária conhecida como realismo, associada ao século XIX. Nós já falamos de quinhentismo, já falamos de barroco, de arcadismo e de romantismo. Então, o nosso realismo entra como a quinta grande escola literária brasileira. O contexto do realismo no Brasil é o contexto do Segundo Reinado, no momento em que o Dom Pedro II estava governando o país, e também um período em que você já tinha ali as ideias do abolicionismo cada vez mais presentes na sociedade. A ideia fundamental do realismo reside na crítica social. Crítica social à Igreja Católica, crítica social à hipocrisia da burguesia dentro daquela sociedade, crítica social até mesmo à questão do abolicionismo, de uma sociedade escravocrata que estava entrando em contradição com a emergência dos valores liberais, com a emergência dos valores iluministas lá na Europa. Nesse sentido, você percebe uma objetividade dentro das obras realistas. Enquanto o romantismo, como você viu, era muito pautado por um sentimentalismo, por uma idealização exagerada, no realismo isso você já não vai verificar. Você vai ter agora uma obra muito mais objetiva. Tanto que o materialismo e o cientificismo também são características do realismo como um todo. Aqui nós temos a construção de vários tipos de romance. Havia o romance de tese, romance psicológico, havia o romance social. E dentro disso, o principal autor é Machado de Assis. Machado de Assis, que é autor da obra. Dom Casmurro, autor da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é tida como uma das obras que inicia o realismo no Brasil, e também tem uma série de contos, como por exemplo o conto A Cartomante, que é bem conhecido. Entre as estratégias utilizadas por Machado de Assis, que inclusive é bom que você guarde, porque Machado de Assis está entre os top autores mais cobrados pelo Enem, nós temos a estratégia de interlocução com o leitor. É muito comum que nas obras machadianas você tenha ali o Machado de Assis dialogando com quem está lendo a obra. A estratégia de digressão também é muito empregada. O que é digressão? Eu estou lá falando de um tema e, de repente, eu começo a me aprofundar muito num outro tema aleatório. Então, eu estou aqui falando para você sobre escolas literárias brasileiras e aí, de repente, eu começo a falar que, nossa, a prática de digressão é muito comum, né, desde o período da Grécia Antiga, porque na Grécia Antiga a prática da digressão era utilizada nas obras. Veja, eu estava falando de escola literária e, de repente, eu comecei a ter uma digressão aqui falando de um outro tema aleatório. Isso é muito comum dentro das obras de Machado de Assis. Também temos a utilização excessiva da ironia. Machado de Assis é muito irônico em boa parte das suas construções literárias como um todo, e isso também acaba sendo uma característica que vale a pena você guardar para caso você vá pegar alguma questão que trabalhe com esse nosso autor. O Machado de Assis foi um dos grandes expoentes, inclusive, da literatura brasileira quando a gente pensa aí em escala de importância entre esses autores. Depois do realismo no Brasil, entramos no naturalismo, a nossa sexta escola literária brasileira, se eu não estiver errando aqui nas nossas contas. O realismo é tido como uma ramificação do realismo. E dentro do naturalismo, você vai ter um contexto de transformações urbanas cada vez mais presentes na sociedade brasileira, junto com a pauta do abolicionismo, que ainda era muito marcante na sociedade. Quais são as características dessa nossa escola literária?
nós temos, em primeiro lugar, a crítica social como sendo uma característica persistente, uma crítica social, de novo, a hipocrisia da burguesia, uma crítica social à Igreja Católica, uma crítica social à própria questão da sexualidade e também a questão da classe operária, que começava a ganhar cada vez mais importância no Brasil, diante dessas modificações urbanas. Nós também percebemos a presença de uma retratação de personagens em ambientes animalescos. O que é que isso significa, Vini? Significa que os personagens em ambientes muitas vezes são retratados como sendo animais, como sendo ambientes ligados ao ambiente da natureza em si. Você percebe, eventualmente, uma característica que a gente chama de zoomorfia. É você representar o ser humano tal como se esse ser humano fosse de fato um animal. Isso, inclusive, é uma herança do cientificismo, dessa influência desse cientificismo que vai interferir na construção dessas obras do naturalismo. A retratação de uma série de tabus também é muito marcante nas obras naturalistas como um todo, retratação de temas que até então não eram debatidos em público por meio das obras literárias. A objetividade continua sendo uma característica presente nas obras naturalistas. Você também percebe, dentro do naturalismo como um todo, a presença de uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais despreocupada em relação às normas da língua portuguesa e a figura desse homem instintivo, esse homem que age por instinto, que se parece muito com a ideia exatamente de alguém mais animalizado. Os principais autores do naturalismo no Brasil são, em primeiro lugar, o Aloysio Azevedo e, em segundo lugar, o Raul Pompeia. O Aloysio Azevedo é o autor da obra O Mulato, que marca o início do naturalismo no Brasil, e autor também da obra O Cortiço, em que esses aspectos da zoomorfia acabam se marcando ali de maneira muito evidente. O Raul Pompeia é o grande autor da obra O Ateneu, sendo então os dois grandes representantes do naturalismo no Brasil. Depois do naturalismo, entramos numa nova escola literária conhecida como parnasianismo. O parnasianismo está associado a características como, em primeiro lugar, a valorização da cultura greco-romana. Você lembra que eu falei para você que lá no arcadismo a valorização da cultura greco-romana era uma característica? Pois bem, aqui no parnasianismo isso volta a se ver presente dentro da produção literária. A imparcialidade, uma produção muito pautada por um descritivismo, também são características presentes nas obras parnasianas. Tanto que o grande lema do parnasianismo é arte pela arte. O que é que isso significa na prática? Significa que a forma importa mais do que o conteúdo. Então, não importa na prática o que é que você está dizendo na sua obra de arte, desde que você esteja cumprindo os rigores da norma culta da língua portuguesa, desde que a sua obra de arte seja, de maneira formal, algo construído de maneira inteligente. Então, a sua obra de arte ela tem que seguir os rigores da norma culta da língua portuguesa, ela tem que ter uma caracterização estética, utilizando-se da forma que seja essencialmente agradável. Não importa exatamente o que é que você está falando. O que importa é a maneira como você fala aquilo. E aí nós temos, obviamente, a caracterização de rimas ricas, que são muito utilizadas dentro das obras parnasianistas, a versificação e a metrificação como sendo elementos fundamentais. A maior parte da produção parnasiana no Brasil é feita a partir de poesias. E aí nós temos a construção de vários poemas, incluindo a construção de vários sonetos que vão marcar toda essa nossa rica produção artística. Os principais autores do parnasianismo são, em primeiro lugar, Teófilo Dias, autor da obra Fanfarras, que marca o início do parnasianismo no Brasil. Também temos Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e o maior nome do parnasianismo, que é Olavo Bilac. Olavo Bilac é autor da obra Via Láctea, essa obra que inclusive consagrou Olavo Bilac como sendo o príncipe dos poetas brasileiros dentro do Brasil. Ele também é autor da obra Língua Portuguesa e é autor de um livro conhecido como Poesias. Apesar do Olavo Bilac trazer consigo essa característica de uma produção parnasiana, em que a objetividade predomina e o sentimentalismo é deixado de lado, em algumas poucas obras de Olavo Bilac você até percebe um certo grau de objetividade sendo manifestado dentro da construção artística como um todo. Saindo da produção parnasiana, nós temos uma nova escola literária que é a escola do simbolismo. O simbolismo marca a última escola literária desse conjunto de escolas literárias tradicionais no Brasil. Daqui a pouco você vai entender por quê. Bom, no simbolismo, o grande ponto-chave é a valorização do vago, a valorização do inconsciente, a valorização do subjetivo. Tanto que o plano metafísico e onírico são características tipicamente presentes nas obras simbolistas. Na prática, Vini, o que é que isso significa? Significa que as obras simbolistas retratam acontecimentos, situações que não estão presentes na realidade material. Muitas vezes, o que o autor simbolista está manifestando no seu texto é algo com que ele sonhou. É alguma coisa que se passou na mente dele, que fez sentido na mente dele e que ele decidiu manifestar por meio daquele texto. Tanto que as obras simbolistas como um todo são muito difíceis de serem compreendidas. São obras que, se você lê uma primeira vez, você tem uma certa dificuldade para entender o que é que o autor quis dizer com aquilo. O misticismo e o hermetismo também são características do simbolismo. A ideia de hermetismo é um conjunto de doutrinas místicas que envolvem alquimia e uma série de
conceitos mais obscuros que vão perpassar as obras simbolistas. Tanto que você lê uma obra simbolista e você fica com um pouco de repulsa diante daquilo que está sendo dito. Ela é uma obra que carrega um certo tom de misticismo, de fatores místicos sendo retratados. A musicalidade é uma característica do simbolismo, tanto que a assonância e a literação são duas figuras de linguagem muito utilizadas pelos autores do simbolismo. A literação é a repetição de vocábulos que utilizam consoantes, propositalmente, e a assonância é a repetição de vocábulos que utilizam vocais de maneira proposital. Também temos a sinestesia como sendo uma das figuras de linguagem muito empregadas dentro das obras simbolistas, que é quando você faz essa fusão de percepções sensoriais, audição, visão, tato, paladar e assim por diante. É também legal que você saiba que, via de regra, a linguagem utilizada nas obras do simbolismo é uma linguagem sugestiva, não é uma linguagem objetiva. Então, às vezes, o autor diz algo que não é necessariamente aquilo que as palavras, no mais puro sentido literal, estão querendo dizer. É uma linguagem que sugere algo que vai além daquilo, e aí você tem que ter bastante cautela no momento de interpretar esse tipo de obra. Os dois principais autores do simbolismo são, em primeiro lugar, Cruz e Souza, que é o autor da obra Encarnação. Esse autor, inclusive, é muito associado a obras satânicas, obras que abordam temáticas sexuais e, eventualmente, temáticas individualistas. E, por outro lado, temos um outro autor muito conhecido, que é o Alfonso de Guimarães, que já é conhecido como um autor neorromântico, porque ele tem uma certa proximidade com uma segunda fase da poesia romântica. Tanto que os temas de morte e solidão, de uma vida mais obscura, são muito presentes nas obras do Alfonso de Guimarães como um todo. Bom, pegando agora a nova vertente da literatura brasileira que surge após o simbolismo, nós temos o período conhecido como pré-modernismo, que é basicamente uma literatura de transição. Nesse momento, nós temos uma produção literária que vai de 1902 a 1922. E dentro dessa produção em si, nós temos um contexto de mudanças urbanas no país, já no momento em que você tinha a Primeira República sendo constituída, o crescimento cada vez maior de conflitos sociais, que foram muito marcantes aqui nesse momento da história do Brasil, e o aumento da preocupação social por parte desses nossos autores que vão desenvolver essa literatura. As características do pré-modernismo são divididas em 4 principais pontos. Primeiro ponto, há uma fusão de características literárias tradicionais com características inovadoras. Nós também temos a presença de uma abordagem crítica da sociedade brasileira. Existe a utilização da linguagem coloquial e o surgimento de novos personagens dentro da literatura, como o sertanejo, o caipira e o mulato. Os principais autores do pré-modernismo no Brasil são, em primeiro lugar, Euclides da Cunha, que é autor da obra Guerra de Canudos e autor da obra Os Sertões. Lembrando que a obra Os Sertões é uma obra de grande importância que retrata a figura do indivíduo sertanejo lá no Nordeste, que acaba vivendo uma vida ruim, uma vida submetida às condições de seca, às condições da degradação que as situação climática do Nordeste impõe a esse homem, tanto que o cientificismo e o determinismo são características presentes na obra Os Sertões. Também temos um outro autor conhecido como Lima Barreto, é o autor da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que retrata a vida de um nacionalista fanático que acaba se frustrando no decorrer da sua vida e que, inclusive, vai demonstrar esse rompimento com aquele nacionalismo ufanista que existia até então no Brasil, aquele nacionalismo exagerado que tinha sido criado pelos românticos anteriormente. Aqui você também percebe a utilização extensiva da linguagem coloquial de maneira proposital dentro dessa obra. Existe Graça Aranha, que é o autor da obra Canaã, um outro importante autor do pré-modernismo. Temos Monteiro Lobato, um grande autor do pré-modernismo, autor de obras como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Urupês, Cidades Mortas. E temos, por fim, o Augusto dos Anjos, que é um dos grandes autores do pré-modernismo, inclusive, é um autor bem singular, ele é um autor bem característico, porque apesar de ser um autor pré-modernista, ele tem várias características que o aproximam muito da produção simbolista. Ele é conhecido como poeta da morte, porque a sua poesia é marcada por um cunho pessimista, por um cunho orgânico, até mesmo por um cunho cósmico. Em boa parte da produção literária do Augusto dos Anjos, você percebe a presença de elementos que não estão associados à realidade material do planeta Terra, mas elementos que remetem à nossa galáxia. Por isso que é a ideia de uma poesia cósmica. Essa poesia também de cunho orgânico é muito presente. É uma poesia que às vezes até dá uma certa repulsa quando você lê. É uma poesia um pouco mais grotesca, com esse tom pessimista também se mostrando de maneira bem evidente. Depois do simbolismo, a gente entra no momento da história brasileira, que é o momento que marca o início do modernismo no Brasil. E o modernismo, inclusive, de todas as escolas literárias que você tem que conhecer para a prova do Enem, talvez seja a mais importante para a prova do Enem. Talvez deve ter sido aquela escola literária que mais apareceu no Enem nos últimos anos. Mas antes do modernismo começar, aconteceu um evento que você tem que guardar, que é o evento da Semana de Arte Moderna. Esse evento acontece em 1922, nos dias ali de 13, 15 e 17 de fevereiro, marcando o centenário da independência brasileira, ou seja, ele acontece após 100 anos da independência do Brasil.
Esse evento foi marcado por uma forte influência das vanguardas europeias, e a gente até diz que a Semana de Arte Moderna é o que marca o início do modernismo no Brasil, por isso que esse evento ele é tão importante. Você vai ter uma série de autores em vários campos que vão se juntar para propor uma nova construção da arte, uma nova construção da literatura dentro do Brasil. Dentro dessa fundamentação, nós temos no campo da música o autor Villa-Lobos, no campo da pintura, Anita Malfatti, de Cavalcante. Temos no campo da poesia, dos poetas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, Graça Aranha. Ah, Vini, mas o Graça Aranha era do pré-modernismo. Sim, mas ele participou da Semana de Arte Moderna também. E todos esses autores vão propor uma literatura totalmente inovadora, uma literatura que, como a gente vai ver nas características do modernismo, rompe totalmente com aquilo que era construído até então dentro da literatura do Brasil. Por ser uma literatura que carrega consigo esses valores totalmente novos, ela vai ser uma literatura que vai ser vista com maus olhos no primeiro momento, ela vai ser uma literatura fortemente criticada, mas que vai, a longo prazo, trazer uma nova perspectiva para a construção de arte dentro do Brasil. Tem até um evento que ficou muito conhecido na época em que aconteceu a Semana da Arte Moderna, que foi quando a Anita Malfatti tinha publicado uma obra conhecida como A Boba, e essa obra foi fortemente criticada pelo Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato publicou lá a sua obra conhecida como Paranoia ou Mistificação. Era meio que um comentário do Monteiro Lobato sobre essa obra A Boba de Anita Malfatti, que era uma obra que carregava a influência das vanguardas europeias. E aí, ela basicamente foi massacrada pelo Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, que era associado à literatura mais tradicional, olhou para aquilo com um olhar de repulsa. E boa parte da sociedade brasileira teve quase que a mesma reação, apesar de que, como a gente vai ver, no decorrer do tempo, a obra modernista foi cada vez mais se consolidando dentro do país como um todo. Entrando efetivamente, então, no modernismo brasileiro, nós temos agora 3 fases, assim como nós tínhamos 3 fases lá na poesia romântica. A primeira fase do modernismo brasileiro foi marcada pelos primeiros princípios defendidos pelos modernistas no Brasil. Aqui você vai ter uma publicação dos ideais da primeira fase modernista na revista Claxon e na revista de Antropofagia. Quais são as características da primeira fase modernista? Em primeiro lugar, uma ruptura com o academicismo e, junto disso, uma defesa da liberdade formal. Para os modernistas, você não tem que ficar preso à tradição, aquele critério rígido de arte que até então era defendido pelo mais alto escalão da arte no Brasil. Para os modernistas da primeira fase, a arte deve ser livre, deve ser pautada pela liberdade de criação artística que deve então ser desenvolvida por cada um dos respectivos autores. Aqui você vai perceber também a presença de uma produção, muitas vezes pautada pela ironia e pela sátira, tanto que várias paródias serão criadas, meio que contrapondo-se àquilo que tinha sido até então produzido na literatura do Brasil. Tem um autor da primeira fase do modernismo, conhecido como Oswald de Andrade, que vai produzir, por exemplo, a obra As Meninas da Agar, contrapondo-se a uma obra já produzida anteriormente por Pero Vaz de Caminha. Temos uma outra obra do Oswald de Andrade, conhecida como Meus 8 Anos, que, de novo, é uma paródia de uma obra já produzida anteriormente por Casimiro de Abreu. O próprio Mário de Andrade vai produzir uma obra conhecida como A Escrava que Não Era Isaura, parodiando uma obra já produzida anteriormente no romantismo do Brasil. Então essa quebra com o academicismo, essa quebra com aquilo que até então predominou na literatura brasileira, é muito marcante nessa primeira fase do modernismo no Brasil. Uma outra característica muito importante que você guardar é que a defesa da linguagem coloquial e da utilização da linguagem baseada na oralidade vai ser algo muito prevalente nessa primeira fase modernista. Também temos a valorização de um nacionalismo crítico, diferente daquele nacionalismo ufanista, idealizado, criado inicialmente pelos românticos. Existe aqui uma valorização do cotidiano, parece bobo, mas muitas obras da primeira fase do modernismo vão retratar temas quaisquer falando de coisas aleatórias que acontecem no cotidiano. E você também tem vários poemas críticos e sintéticos que serão criados. Dentre esses poemas críticos, nós temos até uma modalidade de poema que ficou conhecida como poema piada. É aquele poema que tem o papel de criticar algum aspecto da sociedade. E usando a construção de poemas sintéticos, o emprego, a ferramenta de imagens justapostas acaba sendo algo muito empregado para você ter essa dinamicidade de um poema que é rápido, breve, mas que ao mesmo tempo estabelece uma crítica frente a algum fator presente na sociedade. Entre os autores da primeira fase do modernismo, nós temos, em primeiro lugar, Oswald de Andrade, que é o autor do Manifesto Antropofágico ou Manifesto Pau-Brasil. Essa ideia do Manifesto Antropofágico expunha os principais preceitos defendidos pelos autores da primeira fase do modernismo. Aqui, a ideia fundamental era: nós queremos criar uma arte autônoma para o Brasil. Porque até então o Brasil ele sempre teve uma produção literária muito vinculada, muito submetida aos rigores formais defendidos lá na Europa. O que se buscava agora com essa primeira fase modernista era pegar influências culturais europeias, influências culturais externas, englobar essas influências culturais externas para que a partir disso a gente pudesse criar uma arte única, com elementos brasileiros, com elementos culturais ligados à nação brasileira propriamente dita. Tanto que a ideia de antropofagia remete
é uma prática cultural que por muito tempo foi desenvolvida pelos indígenas no Brasil. Como que funcionava a antropofagia? Uma tribo indígena ia lá, vencia outra tribo indígena rival. E aí os vencedores comiam os indígenas que tinham sido perdedores. Pegava ali um indígena que tinha sido perdedor e comia com o dente o indígena que tinha perdido então ali aquela guerra, aquele embate. E aí essa prática da antropofagia, de um homem, um ser humano, comer outro indivíduo, como se fosse uma espécie de canibalismo, é algo que eles queriam propor no campo da arte, no sentido mais metafórico. Pô, a gente vai pegar a arte europeia, nós vamos comer essa arte europeia, vamos digerir isso e aí por meio dos nossos referenciais estéticos vamos criar uma arte nova, uma arte única com o valor cultural brasileiro sendo defendido. Tanto que existe até uma obra de Tarsila do Amaral conhecida como o Abaporu. Essa obra significa basicamente homem come gente, refletindo mais uma vez essa ideia do manifesto antropofágico. Temos também um outro autor muito importante que é o Mário de Andrade. Mário de Andrade é o autor da obra Macunaíma. É uma obra que retrata a figura de um indígena, só que esse indígena ele é visto como anti-herói. É um indígena que carrega consigo o atributo de herói, mas que adota alguns comportamentos que são no mínimo questionáveis. E isso, mais uma vez, quebra com aquela ideia de um nacionalismo ufanista muito defendido ao longo do romantismo, especialmente na primeira fase da poesia romântica. Um outro autor relevante é o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, inclusive, desenvolveu uma obra conhecida como Os Sapos. Nessa obra de Manuel Bandeira, ele faz uma forte crítica aos parnasianistas. Lembra que os parnasianistas defendiam essencialmente a forma, defendiam a utilização da norma culta da língua portuguesa a qualquer custo. E aí o Manuel Bandeira começa a meio que ironizar esses parnasianistas, propondo aqui essa defesa da liberdade formal. Temos também outros autores, como o Antônio de Alcântara Machado. Existe um autor conhecido como Menotti Del Pitta, responsável pelo movimento verde e amarelo, ou movimento da ANTA. Temos Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, todos esses sendo importantes para a composição da primeira fase do modernismo no Brasil. Depois da primeira fase do modernismo, entramos então na segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo vai de 1930 a 1945. Lembrando que a primeira fase do modernismo, como você já percebeu, vai de 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, até 1930. Nessa segunda fase modernista, nós temos agora um contexto de produção da literatura que está associado às guerras que estavam acontecendo no mundo, tanto o contexto pós-Primeira Guerra Mundial quanto o contexto da Segunda Guerra Mundial, e até mesmo o momento em que o Brasil vivenciava uma ditadura. Ali no período de 1937 a 1945, o Brasil vai estar diante do governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. E esse período ditatorial também vai influenciar a produção das obras modernistas aqui nesse momento. Nós dividimos a segunda fase do modernismo no Brasil, que é conhecido como fase de 30, em poesia e prosa. Enquanto a primeira fase era conhecida como fase heróica, a segunda fase, conhecida como geração de 30, vai ter uma segmentação de modo que, na poesia, o que nós vamos verificar como sendo mais presente é o engajamento político-social. Isso é muito interessante porque no período da primeira fase do modernismo, o engajamento estético com a proposta de uma liberdade formal na construção da obra de arte tinha muito mais importância do que o engajamento político. Não que o engajamento político não estivesse presente, mas ele não era o foco. Agora, na segunda fase modernista, você já tem a consolidação daquelas conquistas da primeira fase modernista, aquela consolidação de que agora a liberdade formal era uma realidade para esses autores da literatura. E é por isso que o engajamento político acaba se manifestando de maneira ainda mais presente. Nessa construção, aquelas conquistas da primeira fase continuam evidentes em algumas produções literárias dentro da poesia. Nós temos aqui a construção ainda do poema piada, versos brancos, versos livres, apesar de surgirem também algumas novidades, como os sonetos que passam a ser empregados na produção modernista e até mesmo o emprego de redondilhas em alguns poucos casos. As produções dessa fase 2 do nosso modernismo na poesia também são marcadas por um espiritualismo, por um intimismo, por uma representação do plano metafísico. Alguns autores, como por exemplo a Cecília Meirelles, vão adotar uma abordagem literária que eventualmente não vai falar dos problemas sociopolíticos que acometiam o Brasil até então, mas que vão retratar problemas existenciais, problemas íntimos, problemas subjetivos que perpassavam ali pela cabeça de quem estava escrevendo aquela respectiva obra. Um outro detalhe também é que as obras da segunda fase modernista na poesia são marcadas por um critério de universalidade. Então são muitas vezes obras que, apesar de serem produzidas por autores brasileiros, carregavam valores humanos, carregavam aspectos que poderiam ser compreendidos por qualquer pessoa em qualquer região do mundo. E isso também acaba eventualmente sendo algo que você consegue perceber nessa produção literária. Quais são os principais autores da segunda fase da poesia modernista no Brasil? Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes
e Jorge de Lima. Quando a gente vai agora para a prosa da segunda fase do modernismo no Brasil, existe um foco muito ligado a temáticas regionalistas e urbanas. Então você percebe que a segunda fase do modernismo é marcada na prosa por uma abordagem muito ligada aos diferentes regionalismos que estavam associados ao território do Brasil, incluindo a região Nordeste, que vai ser o grande foco de abordagem. O determinismo, com a ideia do meio influenciando o homem, também é muito presente nessas obras regionalistas. Uma segunda característica importante é a utilização de uma linguagem coloquial que, de novo, passa a ser fortemente valorizada, essa linguagem do dia a dia, especialmente aquela linguagem baseada em expressões regionalistas, em regionalismos típicos de cada uma das regiões do país. Nós dizemos também que a obra da prosa da segunda fase do modernismo é pautada por um caráter documental de denúncia social, tanto que a gente até fala que a prosa da segunda fase modernista é uma espécie de neorrealismo, porque aquela ideia de uma crítica social volta a perpassar a nossa produção literária como um todo. E o engajamento político-social, de maneira geral, acaba também sendo uma característica. Quem são os principais autores da prosa na segunda fase do modernismo? Em primeiro lugar, José Lins do Rego, depois Jorge Amado, que inclusive é o autor da obra Capitães da Areia, temos Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, lembrando que Graciliano Ramos é um autor de uma obra muito importante conhecida como Vidas Secas, que retrata o regionalismo na região Nordeste, também é o autor de uma obra conhecida como São Bernardo. Temos Raquel de Queiroz e o Dionélio Machado. Dionélio Machado, que inclusive faz uma produção regionalista centrada lá na região sul do Brasil. Por fim, nós entramos na última fase do modernismo no Brasil, que é a terceira fase modernista, conhecida como Geração de 45. Vai de 1945 até 1960. Aqui, o que se busca é, via de regra, um equilíbrio entre forma e conteúdo. Quando a gente pensa na abordagem da forma dentro da produção da terceira fase modernista, nós temos, por um lado, a influência do experimentalismo da primeira fase e, por outro lado, também verificamos o emprego da metalinguagem, que é uma função da linguagem muito utilizada, especialmente na poesia da terceira fase modernista. Por outro lado, quando a gente pensa na construção do conteúdo, nós temos, de um lado, a questão do existencialismo sendo muito trabalhada pelos autores da terceira fase modernista, esse existencialismo que muitas vezes vai caminhar para uma procura pelo autoconhecimento, por uma investigação interna do que se passa na mente do indivíduo, para entendimento dos seus desejos, para entendimento das suas frustrações e assim por diante. E nós temos também uma abordagem muito ligada ao regionalismo. Só que é uma abordagem ligada ao regionalismo que caminha em direção ao universalismo. É como se você pegasse uma determinada realidade no Brasil e aí você trabalhasse aspectos dessa realidade, mas sempre tentando trazer isso a partir de ensinamentos que servem, para um caráter mais universal. Dividimos, via de regra, a terceira fase modernista também em prosa e poesia. Na prosa, nós temos a construção de uma série de romances, de uma série de contos. Inclusive, eu estava aqui nesse momento editando essa aula de literatura e eu acabei de perceber que eu esqueci de falar quem são os dois principais autores do campo da prosa na terceira fase do modernismo no Brasil. Então guarda essa informação. Guimarães Rosa e Clarice Lispector. São os dois grandes nomes da prosa modernista nessa etapa da terceira fase. Inclusive, na produção da Clarice Lispector, destaca-se um psicologismo, uma abordagem muito grande sobre o mundo interior do personagem, com a retratação dos seus desejos, anseios e assim por diante. Agora, continue aí aproveitando o restante da sua aula, que eu vou terminar aqui a edição dessa nossa aula de literatura. Na poesia, nós temos uma abordagem um pouco mais distanciada do padrão da terceira fase. Nós até dizemos que os autores da terceira fase vão estabelecer uma negação da primeira fase modernista, porque eles são um pouco mais conservadores. Tanto que nós classificamos os autores da poesia da terceira fase modernista como sendo autores neorromânticos, neoparnasianos, neossimbolistas, porque eles vão pegar os valores do parnasianismo, do romantismo, do simbolismo e vão trazer à tona na construção dessa nossa literatura. Existe aqui uma certa preocupação com a forma, que vai inclusive dar a essa literatura da poesia da terceira fase modernista um caráter singular. O principal autor da poesia na terceira fase modernista é o João Cabral de Melo Neto, que vai brincar com as palavras em boa parte dos poemas que ele vai desenvolver, como você vai verificar nas questões como um todo. E aí, depois que a gente finaliza essa etapa do modernismo no Brasil, nós temos várias tendências contemporâneas que vão se desenvolver dentro da literatura brasileira. E aqui eu vou citar para você todas essas tendências para você ter isso aí em mente no momento que você for fazer a sua prova. A primeira tendência é o concretismo. O concretismo foi uma corrente que surgiu como uma reação ao excesso de formalismo da terceira fase do modernismo, especialmente da terceira fase do modernismo no campo da poesia. Aqui, o que se propõe é aquilo que eles falam de palavra em liberdade.
colocando em foco a questão do apelo visual, em que a forma corresponde ao conteúdo. É até meio difícil de explicar como é que funciona a estrutura de um poema concretista. Vou tentar colocar aqui na imagem uma estrutura de um poema concretista só para você entender a ideia por trás disso. Mas você percebe que o ponto central é que a própria forma como o poema é construído corresponde ao próprio conteúdo que esse poema está transmitindo para você. Nessa situação, isso é diferente de uma construção prosaica. Quando você pensa no concretismo, os principais nomes são Décio Pignatari e o Augusto de Campos. Existe uma outra vertente contemporânea que é conhecida como neoconcretismo. O neoconcretismo é uma reação ao excesso de formalismo do concretismo. E a grande diferença é que no neoconcretismo você vai adotar um pouco mais de subjetividade e de temáticas sociais na construção dos poemas como um todo. O neoconcretismo basicamente utiliza a técnica do concretismo, só que agora centralizando a mensagem um pouco mais em temáticas subjetivas ou em temáticas sociais de modo propriamente dito. Temos algumas outras vertentes menos importantes, como por exemplo, o poema Praxis, que busca juntar o aspecto visual com a temática social na construção do poema, de maneira bem parecida com o que acontece no neoconcretismo. Temos o poema Processo, que abole a linguagem verbal e foca essencialmente na materialidade, naquilo que você pode essencialmente tocar. Temos também o Haikai, que é um poema curto, padronizado sempre em 3 versos e que vai trabalhar algum tema ligado à natureza ou ao cotidiano. E para fechar, existe ainda a poesia marginal. A poesia marginal é tida como uma poesia de esquerda que se manifestou no contexto da ditadura militar no Brasil contra os fatores opressivos que estiveram presentes ao longo da ditadura. Essa poesia marginal é pautada pela utilização de uma linguagem popular, pela utilização massiva da ironia como forma de crítica ao regime vigente e também é conhecida como sendo a geração mimeógrafo. Entre os nomes da poesia marginal temos Chacal, Cacaso, Ana Cristina César e Leminski, sendo que o Leminski é o principal nome da poesia marginal como um todo. E volta aí no seu caderno e anota. No neoconcretismo, o principal nome é Ferreira Goulart. É interessante que você guarde isso aí também. Algumas outras influências culturais que vale a pena você guardar são o tropicalismo, que basicamente foi uma espécie de produção artística de choque que propõe uma revolução musical no Brasil, juntando elementos da cultura popular com elementos da cultura erudita, inclusive trazendo para o Brasil elementos internacionais na fundamentação dessa música. Cabe ressaltar que o tropicalismo sofreu influência da indústria cultural e vai ser manifestado por meio de mensagens codificadas, até porque boa parte dos autores do tropicalismo vão ser críticos do regime militar que estava vigente no Brasil aqui nesse momento. Podemos citar Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Jobim, Tom Zé, Os Mutantes, dentre outros artistas que vão participar desse movimento. Existe também o movimento da literatura de cordel, que é uma espécie de literatura centrada nos regionalismos da região Nordeste no Brasil. Temos algumas produções em prosa contemporânea, que seguem várias temáticas. Você tem produções de autobiografia ou de memória, como a obra Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Você tem produções que tratam sobre temáticas marginais, como a obra Estação Carandiru, do Drauzio Varela, e a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que vão compor esse acervo de produção literária ligado ao cenário mais contemporâneo da nação. Temos também outros autores contemporâneos, como, por exemplo, Adélia Prado, Manuel de Barros, Mário Quintana e assim por diante, que quando caem na sua prova, normalmente caem de forma mais interpretativa. Finalizado, então, todo o nosso estudo de literatura brasileira, podemos falar, por fim, sobre vanguardas europeias. As vanguardas europeias fazem parte de um movimento artístico que, como o próprio nome sugere, surgiu na Europa, especialmente ali no contexto do início do século XX. Você até viu que as vanguardas europeias influenciaram o início do movimento modernista no país. A ideia por trás das vanguardas europeias remete à concepção de você estar à frente. A ideia de vanguarda é a ideia de você estar à frente de algo. E nesse sentido, as vanguardas europeias propunham uma construção artística que estivesse à frente de tudo aquilo que tinha sido feito até então pela tradição artística. Os autores das vanguardas europeias propõem que a arte deve não mais ter aquele compromisso fiel com a representação fidedigna da realidade. Eles propõem uma ruptura com o senso estético vigente até então e propõem uma nova maneira de construir a arte, uma nova maneira de você fazer a arte. Nesse sentido, a liberdade formal, a liberdade de criação e, ao mesmo tempo, essa proposta de uma arte que não fique presa aos rigores estéticos vigentes até então vai ser muito presente dentro das vanguardas europeias como um todo. Os autores das vanguardas europeias foram incompreendidos no primeiro momento, mas, apesar disso, estabeleceram uma influência mundial na fundamentação da arte. Quando você pensa nas vanguardas, existem basicamente 5 vanguardas europeias que você tem que conhecer com seus respectivos representantes. O primeiro é o dadaísmo. O dadaísmo é uma vanguarda europeia que tem como principal representantes o Tristan Tzara e o Marcel Duchamp.
No dadaísmo, o que nós encontramos é uma obra de arte guiada pelo irracionalismo, guiado pela ironia, guiado pelo niilismo, por uma obra de arte que não tem sentido. É uma obra de arte nonsense. É aquela obra de arte que você olha para ela e fala, poxa, mas isso aqui não é obra de arte. E no fundo, vai por mim, aquilo ali vai ser de fato uma obra de arte. Tanto que os ready-mades remetem à concepção do dadaísmo. O que é o ready-made? É você pegar, né, objetos quaisquer do cotidiano, fazer ali uma montagem qualquer e falar que aquilo é obra de arte. Então, olha só, coloquei aqui essa nossa xícara em cima dessa ampulheta e eu digo para você que isso aqui é uma obra de arte, né? É o café passado no tempo. É o café passado no tempo. Pronto, isso aqui virou uma obra de arte pra gente, é um ready-made. Peguei um objeto do cotidiano qualquer, que não é obra de arte, e transformei isso numa obra de arte. É uma obra de arte que aparentemente não faz sentido, mas que para os dadaístas tem o seu valor artístico sendo defendido. As produções do dadaísmo também são marcadas por uma agressividade, e a gente pode até entender o dadaísmo como uma resposta à Primeira Guerra Mundial. Uma outra vanguarda europeia muito importante é a vanguarda europeia do expressionismo. Os principais nomes do expressionismo são o Vincent van Gogh e o Edvard Munch. Aqui, o grande ponto-chave está na expressão dos aspectos que permeiam o interior do artista, daquilo que se passa interiormente na mente desse artista de modo propriamente dito. É a expressão da concepção, do pensamento, da sensação, do sentimentalismo do artista em si, das suas angústias, das suas necessidades e assim por diante. Uma outra vertente literária associada às vanguardas europeias é a vanguarda do surrealismo. O surrealismo tem como principais representantes Salvador Dalí, René Magritte e André Breton. A estrutura do surrealismo defende uma concepção de arte guiada pelo universo onírico, pelo universo do sonho. Tanto que boa parte das obras surrealistas permeiam tudo aquilo que está no inconsciente humano. O desenvolvimento da psicanálise por Freud até influenciou a estrutura do surrealismo como um todo. O surrealismo é até parecido com o expressionismo. A grande diferença é que o surrealismo ele é mais abstrato. Ele remete a esse nosso plano metafísico, a esse nosso plano onírico de maneira um pouco mais agressiva. As obras de arte surrealistas, elas são mais absurdas em relação àquilo que está sendo representado do que o expressionismo como um todo. E isso acaba sendo muito bem evidenciado nas obras desses principais artistas que carregam o surrealismo dentro da construção. Essa abordagem muitas vezes ligada pelo sobrenatural, essa abordagem ligada ao subconsciente humano. Temos também a quarta vanguarda europeia, que é o cubismo. O cubismo tem como grande representante Pablo Picasso. Aqui, a grande defesa está na utilização de figuras geométricas para a construção da sua obra de arte. Dentro do cubismo, o que a gente percebe é uma fragmentação daquilo que você está visualizando naquela obra artística, de maneira que, com essa fragmentação, você tem ali alguns recursos que até se manifestam na literatura. Essa defesa de uma instantaneidade, de uma simultaneidade de informações. E até mesmo a gente percebe influências do cubismo na própria poesia concreta. O concretismo foi influenciado pelo cubismo. Existe até o poema fotografia na literatura, que é como se fosse um poema que tenta trazer as características cubistas para o campo da palavra, para fazer com que, então, você consiga representar por meio do poema uma imagem que é muito bem visualizada por quem está lendo esse nosso poema de modo propriamente dito. Apesar de trabalhar com figuras geométricas, o cubismo também defende que haja uma certa noção de perspectiva nas obras de arte. E por fim, a última vanguarda europeia que você tem que conhecer, lembrando que a gente já falou de dadaísmo, expressionismo, surrealismo e cubismo, é o futurismo. O futurismo foi muito estruturado pelo Filippo Marinetti. Ele se manifestou por meio de manifestos. E aqui, o grande ponto central está na defesa, na valorização das inovações tecnológicas. Então, a representação de máquinas, a representação da velocidade, a representação das inovações tecnológicas como sendo algo a ser valorizado é uma característica do futurismo. O futurismo também defendia as guerras. Eles falavam que por meio das guerras você poderia exterminar parte da população para garantir que o progresso, então, pudesse ser alcançado. Essa ideia, inclusive, de movimento, essa representação das máquinas, das inovações tecnológicas no futurismo, até se manifesta na literatura por meio da onomatopeia. Você vai imitando ali o som das máquinas por meio da palavra escrita para representar essa dinamicidade. E essa dinamicidade, essa ideia de movimento é algo também muito fortemente presente nas obras do futurismo e que, portanto, você deve guardar para caso alguma questão cobre essa vanguarda europeia na prova do Enem. E olha que maravilha, eu estava aqui editando a nossa aula de literatura, vi que nós temos atualmente cerca de 58 minutos de aula. Então, para fechar 60 minutos de maneira completa, vou colocar para você uma vertente artística adicional para você anotar no seu caderno, que é o impressionismo, que surgiu no século XIX, no contexto da Belle Époque, pouco antes ali do momento em que você tem, de fato, a emergência das guerras mundiais. É um movimento ligado ao campo das artes plásticas, que se desenvolveu lá
na França, propõe basicamente a captação das impressões externas de tudo aquilo que o artista consegue ver com os seus olhos, consegue sentir por meio das sensações para a fundamentação da arte. Aqui você não tem preocupação com a perspectiva, então existe uma desvalorização da perspectiva, uma desvalorização até mesmo do uso de modelos para a construção artística, propondo assim uma rejeição das convenções artísticas que existiam até então na época. Esse movimento inclusive aconteceu antes da emergência das vanguardas europeias. Os principais nomes são Claude Monet, Edgar Degas e Paul Cézanne. Dito isso, você já tem aqui todo o conhecimento de tudo que já caiu de literatura na prova do Enem e não falta nada. Agora é só amassar as questões e garantir aí a sua pontuação máxima dentro da sua prova. Agora fica aí com o encerramento do vídeo, tá bom? Bom, eu sei que é muito conteúdo, mas eu tentei ser o mais breve possível, trazendo exatamente tudo aquilo que você tem que saber para acertar qualquer questão de literatura na sua prova do Enem como um todo. É muito importante ressaltar que esse conteúdo por si só não vai ser totalmente suficiente para você ter um bom desempenho nas questões de literatura. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as questões do Enem, você tem que praticar com as questões de provas antigas do Enem para que você possa realmente fixar todo esse conhecimento. Até porque, à medida que você for lendo algumas obras e for vinculando a leitura de cada uma dessas obras, a leitura de cada um desses textos com as características de cada escola literária que eu te passei aqui, você vai conseguir entender melhor como que essas características se encaixam na criação artística de cada um desses autores. Por isso que é muito importante que você faça várias questões para ir desenvolvendo esse raciocínio cada vez mais. Inclusive, até sugiro que, se você quiser, você faça eventualmente algumas provas antigas do primeiro dia do Enem e corrija essas provas antigas com as aulas que eu estou liberando aqui no YouTube. Aqui no meu canal do YouTube, se você for na aba ao vivo, tem várias aulas resolvendo provas antigas do Enem. E aí, pegando exatamente ali as aulas de linguagens, você vai conseguir verificar, até por meio dos raciocínios que eu desenvolvo na aula, como que você pode interpretar essas questões para acertar mais exercícios na parte de linguagens e assim garantir uma melhor pontuação. Se você gostou dessa aula, lembra de deixar um like aqui embaixo, porque assim eu vou entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vou poder, eventualmente, trazer mais conteúdos nesse mesmo estilo, né? Nessa mesma pegada, tá? Eu tô pensando em fazer, inclusive, em breve, um conteúdo desse com todo o conteúdo de geografia física para o Enem. Se você apoia essa ideia, deixe um comentário aqui embaixo que eu possa elaborar uma aula nessa mesma estrutura, de maneira bem sintética, bem objetiva, para você ter todo esse conteúdo para garantir mais alguns acertos na prova do Enem em si. E eu também queria deixar um recado para você, avisando que se você está se preparando para o Enem, está se preparando para o vestibular e quer ter acesso a uma plataforma de estudos completa, com aula de todas as matérias, listas de questões, simulados, monitoria de dúvidas e uma série de outras ferramentas que eu estruturei para fazer você conquistar a sua aprovação em medicina, eu indico que você vá aqui na descrição e conheça mais sobre a plataforma Vinícius Oliveira. No momento que eu estou publicando aqui essa aula, nós estamos com as inscrições para a plataforma Vinícius Oliveira fechadas, mas em breve iremos abrir uma nova turma e aí, entrando aqui na descrição, você consegue já fazer o seu cadastro na lista de espera para poder ter acesso a uma oferta exclusiva para entrar na nossa turma Medicina já do próximo ano. E, eventualmente, né, se você estiver assistindo essa aula em algum outro momento em que a gente talvez não esteja com a lista de espera aberta, você pode ir aqui na descrição, porque vai ter algum link para você conhecer mais sobre a PVO, sobre a plataforma Vinícius Oliveira e ter, assim, acesso a um material completo que vai garantir a sua aprovação em medicina. Bom, foi um prazer estar aqui com você nessa aula. Nos vemos nas próximas aulas, nos próximos vídeos e bons estudos!